A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo. É uma grande alegria estar aqui trazendo uma palavra para as nossas vidas neste momento. Eu queria trazer essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus eterno, Deus querido e bendito, Pai de toda a eternidade, a ti toda a honra, glória e louvor, Senhor. Então, eu quero trazer uma reflexão, de acordo com esta palavra aqui, que fala sobre quem eram os bereanos. Os bereanos eram os habitantes da antiga cidade de Bereia, na Macedônia. Mais popularmente, o significado dos bereanos entre os cristãos passou a indicar aquelas pessoas que têm zelo pelo ensino correto da palavra de Deus. Esse significado foi emprestado do comportamento dos bereanos diante da pregação do apóstolo Paulo em Bereia. Bereia era um centro populoso do sudoeste da Macedônia, nos tempos bíblicos do Novo Testamento. No entanto, a história da cidade começou muito antes, em pelo menos no 5º século a.C. Mas do ponto de vista histórico, a cidade de Bereia e seus habitantes não desempenharam qualquer papel relevante. Então, no tempo do Novo Testamento, os bereanos viviam uma cidade próspera e com boa estrutura. Entre os habitantes de Bereia havia também uma comunidade judaica, assim como em muitas outras cidades do Império Romano. Mais tarde, durante o governo Diocleciano, Bereia foi uma das capitais da Macedônia. Bereia ficava onde atualmente está a moderna cidade grega de Véria. O encontro do apóstolo Paulo com os bereanos ocorreu após a sua passagem por Tessalônica. O texto bíblico registra que certos judeus, movidos por inveja, incitaram um motim contra Paulo e Silas. Então, os cristãos tessalonicenses enviaram Paulo e Silas para fora da cidade. E foi assim que, depois de uma jornada noturna, os missionários foram parar em Bereia. Aparentemente, a estadia de Paulo e Silas em Bereia foi curta. O que realmente se sabe é que em Bereia, Paulo e Silas rapidamente foram à sinagoga dos judeus na cidade. Essa, inclusive, era uma estratégia de evangelização que o apóstolo Paulo utilizava. Mas os bereanos foram muito mais receptivos que os tessalonicenses. O escritor do livro de Atos relata que, enquanto o apóstolo Paulo pregava, os bereanos ouviam atentamente a mensagem e conferiam à luz da Escritura se o que ele estava anunciando era mesmo verdadeiro. Atos capítulo 17, versículo 11. Isso significa que, diferentemente da comunidade judaica de Tessalônica, a comunidade judaica bereana estava mais disposta a ouvir, a estudar e a aprender. Assim, o evangelho foi proclamado entre os bereanos com grande progresso, alcançando muitas pessoas, não apenas entre a comunidade judaica, mas também mulheres gregas de alta classe social. Sem dúvida, os bereanos citados no livro de Atos dos Apóstolos servem de um bom exemplo para a igreja. Eles mostraram ter ouvidos abertos para o ensino. No entanto, eles não eram apenas ouvintes dispostos a receber qualquer coisa. Eles compararam a mensagem anunciada com a palavra de Deus escrita. Além disso, ao demonstrar tanto zelo pela Escritura e, mesmo assim, receber a mensagem anunciada por Paulo, os bereanos foram mais uma prova de que o Evangelho não consistia numa nova doutrina inventada pelos apóstolos, mas sim num cumprimento real e genuíno da palavra de Deus. Infelizmente, na atualidade, falta a muitos cristãos a integridade de discernimento demonstrada pelos bereanos. Falta a muitos crentes o compromisso com a pureza da palavra de Deus e a consciência de que apenas o Evangelho verdadeiro pode conduzir as pessoas à fé em Jesus Cristo. Assim como os bereanos, que não estavam dispostos a abrir mão da fidelidade à palavra de Deus nos tempos de Paulo, os cristãos precisam manter em mente que qualquer falso ensino, por mais inofensivo que pareça ser, já é suficiente para adulterar o verdadeiro Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, os irmãos, né, de Bereia, eles eram, Paulo chamava eles como que eles tinham um espírito nobre, eles eram mais nobres no sentido, né, eles eram pessoas nobres, porque eles conferiam a palavra de Deus, né, se o que Paulo dizia estava escrito mesmo na palavra dele ou não, né. Não devemos seguir modismos, entendeu? Seguir por todo o vento de fulano falou, Beltrano falou, confere na palavra. É essa palavra que vai aumentar, que vai alimentar, né, a palavra de Deus, a nossa alma, que vai nos ensinar, vai nos capacitar, né, a cada dia a podermos viver, né, nesse mundo dignamente, né, de acordo com filhos de Deus, né, e agradando a Deus, que é a parte mais também importante, né. Então, eu queria pedir a Deus, né, para que o Papai do Senhor nos abençoasse, né, neste dia, com todas as sortes de bênção da eternidade dele, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém.